A paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos, amados irmãos, uma boa tarde. Aqui quem vos fala é o pastor Diego Oliveira. Não estou muito bem, mas o Senhor me colocou uma palavra no meu coração aqui nesse começo de tarde, para deixar ao seu coração. Amém? Se encontra no livro do profeta Jeremias capítulo 18. Diz assim a santa palavra do Senhor: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali farei ouvir minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ali ele fazia a sua obra sobre a roda, e o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, e ele voltou a fazê-lo outro vaso, como pareceu bom ao oleiro fazê-lo. Glória a Deus. Que palavra gloriosa que o Senhor traz ao meu e ao seu coração nessa começo de tarde. Veja, sabemos a história, a lição do oleiro. Mas o Senhor, ele me colocou aqui para trazer uma mensagem no seu coração essa tarde. Veja que nessa lição nós aprendemos e sabemos, Jeremias, filho de Ilquias, estava se preparando para ser o futuro sacerdote de Ananote. Mas, de repente, ele recebe um chamado na sua história. Já não se prepararia mais para ser o sacerdote, mas sim para ser um profeta, para anunciar a verdadeira palavra do Senhor. Porque nós bem sabemos que profeta que é levantado por Deus, ele é levantado para exortar, para corrigir, para trazer doutrina e para trazer reflexão no coração e na mente das pessoas, da necessidade que elas têm em estar com Deus, da necessidade que nós temos em fazer a vontade de Deus, em ter uma vida reta, íntegra, pura, conforme a palavra do Senhor. Quando nós começamos a olhar este capítulo, eu vejo o que mais me chama a atenção, já é logo no versículo 2, a qual o Senhor vai dizer, levanta. Quando vem essa menção dessa palavra, eu vejo um sinal de comodismo. Ou seja, Jeremias, ele estava acomodado, ou ele estava sentado, ou ele estava deitado. E eu trago por mim mesmo um pensamento, talvez seja devido às suas lamentações, que clamava sempre pelo povo, que a todo tempo ele estava preocupado com como o povo estava, e o povo não queria saber do Senhor. E Deus sempre lhe trazendo uma mensagem de exortação, sempre lhe trazendo uma mensagem de correção. Veja que quando ele levanta a segunda menção, ele saiu do comodismo, agora vai entrar, desce à casa do oleiro. Quantas e quantas das vezes Deus levanta homens, levanta mulheres aqui na terra. Só que o ego começa a tomar conta da sua vida, começa a tomar conta do seu coração. Acham que podem tudo, sabem fazer tudo, sendo que quem capacita é Deus, quem dá sabedoria é Deus, o dom é dele, tudo vem dele, tudo pertence a ele. E se não fosse pela tua graça, hoje nem aqui nós estaríamos. E quando ele desce, é sinal de humilhação, se humilhar perante a Deus, reconhecer que só ele pode, reconhecer que só ele é, reconhecer que só ele faz, reconhecer que só ele capacita, reconhecer que é através da palavra dele e tudo é feito por ele e para ele são todas as coisas. E que se não fosse por ele, nós jamais estaríamos aqui, nós jamais teríamos o papel de servo de homens e mulheres de Deus. Se não fosse pela sua misericórdia estendida sobre a nossa vida, pela sua graça, nós nunca alcançaríamos o favor merecido dele. Agora, veja que depois da humilhação, ele desceu e agora ele olhou e viu que o oleiro estava preparando um vaso de barro e o barro se quebrou. Ei, veja, quando o barro ele se quebra, é devido ao seu pecado, é devido o seu descaso com a palavra de Deus. Quantas e quantas das vezes nós não vemos pessoas estão afastadas do caminho do Senhor, não querem compromisso nenhum com Deus e com a sua palavra, mas mesmo assim
ainda insiste no erro, vê que a sua vida está indo de mal a pior, vê a necessidade que ela tem de voltar e aproximar-se de Deus, mas mesmo assim, ela não quer largar a mão do pecado, ela não quer largar a mão da vida a qual vive, prefere ficar sofrendo, prefere viver tudo isso do que se reconciliar com Deus. Entenda bem, nós somos barro, e como somos barro, a primeira lição que eu trago para você do barro é que o barro não tem valor nenhum, ele só serve para ser pisado. O barro não vale o tanto que o ouro vale, o barro não vale como a prata vale, o barro não tem valor, mas quanto mais o barro é pisado, mais ele se humilha perante a Deus. Quanto mais estão pisando em você, quanto mais estão te defamando, quanto mais estão te caluniando, quanto mais estão pisando sobre você, mais próximo estão te deixando de Deus, porque você vai se humilhando mais perante a presença de Deus, porque você vai reconhecendo cada vez mais a necessidade que você tem de estar com Deus, e através disso, o Espírito Santo de Deus, ele começa a te encher por um todo, ele começa a transformar, ele começa a libertar, ele começa a curar e a restaurar, porque você entendeu o valor da humilhação perante a Deus. Como é precioso nós nos humilharmos perante a Ele. Segundo ponto, somos barro e o barro é frágil. O barro é frágil, assim como o barro quebrou na mão do oleiro, assim somos nós sem a presença de Deus. Se nós não estivermos na tua presença, se nós não buscarmos a Ele, nós somos frágeis. E aquela fragilidade pode nos consumir, porque veio através do preço do pecado. Não deixe que essa fragilidade ela venha tomar conta de você. Se fortifique-se na mão do oleiro, porque enquanto você está na mão do oleiro, Ele está te moldando, Ele está te preparando, Ele está te fortificando. Terceiro ponto, veja, o barro não tem querer. Quantas e quantas das vezes fazemos plano, fazemos projetos, queremos que as coisas sejam da nossa vontade, do nosso querer, mas não é. É tudo do querer do oleiro. É Deus é quem decide, é Deus é quem faz, é Deus quem capacita. Tudo é segundo a vontade dele, não a nossa. E o quarto ponto, o barro é a matéria-prima do artista. O artista é o único que consegue pegar o barro tão insignificante e transformá-lo em um objeto de inspiração. Veja, é só o artista que consegue dar esse valor para o barro. É só o artista que consegue fazer que o barro seja um objeto de inspiração, um objeto de desejo, um objeto de valor. É somente o artista que pode fazer isso com o barro. E o artista, o oleiro é Jesus. Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer que você seja um objeto de inspiração. Ele quer que você seja um vaso cheio da sua presença, cheio da sua unção, e que quando outras pessoas olharem para você, eles vão olhar e vão ver a face reluzente do Espírito Santo sobre a sua vida. Eles vão entender que quando o barro está na mão do oleiro, quando o vaso está sendo preparado pelo oleiro, ele é inspirado, ele é edificante, a sua vida é transformada, a sua vida é liberta, a sua vida é restaurada. Veja o que a palavra do Senhor vai dizer no livro de Isaías, capítulo 64, versículo de número 8. Agora, pois, o Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, é Tu que nos formou, e assim somos todos nós, obras das Suas mãos. Você tem um grande valor, você é obra preciosa do Senhor, você é magnitude plena do Deus vivo, do Deus poderoso, a qual Ele criou sobre a sua vida. Você é fonte de inspiração, então não se limite, não deixa que ninguém venha te
venha te deixar para baixo. Não deixa que nenhuma palavra contrária venha fazer você parar. Você é modelo de inspiração. Você foi criado pelo maior artesão de todo o universo. Foi criado pelas mãos do nosso Senhor. Então, lembre-se sempre, você é capaz, você pode, você já venceu, porque quem te capacita é o Senhor, porque quem fez essa obra-prima que é você, foi Deus. Então você é uma obra preciosa e não há ninguém no mundo como você. Então não se detenha, não pare de lutar, não pare de adorar, não pare de lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, porque quando você começa a colocar Deus em primeiro lugar, porque quando você começa a entender a preciosidade que você é, que foi feito pelo maior artesão da história do universo, você vai entender que você é muito mais valente do que imagina. Amém? Fique com essa mensagem nessa tarde. Desculpe pelas tosses, pelo jeito que eu estou bem gripado, mas Deus é com você. Você é obra-prima, então não para. Lute, sonhe, conquiste. Amém? Deixar aqui a saudação para os irmãos que mandaram aqui. Sua boa tarde, o irmão Fábio Alexandre, uma boa tarde. O irmão José Nogueira, uma boa tarde, abençoado. Saudade de Cristo, bênção pura do Senhor. Amém? E a todos que aqui estavam acompanhando e os que virão depois. Amém? Que Deus venha lhes abençoar de uma forma sobrenatural, rica e poderosa. Amém?